Olá, oitavo ano. Então, agora nós vamos dar início à nossa trilha da aprendizagem da semana 7, tá? Então, nessa semana 7 aqui, então, ela traz, então, a aula 31, 32, 33, 34 e 35, tá? Então, hoje nós vamos falar da aula 31 de monômios e polinômios, né? Dar continuidade, então, ao que nós já estávamos falando lá na nossa trilha anterior. Então, aqui na aula 31, então, nós vamos iniciar relembrando, então, o conteúdo de monômios e polinômios, tá bom? Então, qualquer adição algébrica de monômio, né, denomina-se, então, polinômio. Então, a gente já sabe que monômio é quando eu tenho uma expressão com apenas um termo, né? E quando eu tenho, né, a junção, né, desses termos, 1, 2, 3, 4, né, mais termos, né, tanto, né, somando-se os termos ou subtraindo esses termos, a gente tem, então, um polinômio, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho de adição algébrica, então, de polinômio, tá? Então, assim, a adição de polinômio pode ser compreendida na resolução do exercício a seguir. Então, vamos acompanhar esse exercício que nós temos aqui. Então, diz assim, ó, qual é o polinômio que representa o perímetro da figura? Então, nós temos uma figura, né, com 3 lados, então, um triângulo, e nesse triângulo, as medidas estão expressas, olha, por expressões algébricas, ó. Então, eu tenho esse lado que é A menos 3, esse outro lado que é 2A menos 1, e esse outro lado que é A mais 10. Então, assim, qual que é o polinômio que representa o perímetro dessa nossa figura? Então, a gente já sabe que perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, você já tem aqui, né, o cálculo do perímetro, mas eu vou fazer com vocês aqui para que vocês possam entender mais. Então, assim, eu vou somar aqui o primeiro lado, né, mais o nosso segundo lado, mais o nosso terceiro lado, certo? Então, assim, como que eu faço aqui a resolução disso tudo, então? Eu vou fazer a eliminação dos meus parênteses, né? A gente já sabe que quando eu somo, nada interfere lá nos sinais que são dentro dos nossos parênteses, né? Então, a gente tem A menos 3, mais 2A mais 1, mais A mais 10. E para eu juntar, então, aqui, né, os polinômios, eu posso só juntar os termos semelhantes. Então, aqui, ó, esse termo é A, esse termo tem A e esse termo tem A. Então, esses três aqui são semelhantes, então eu posso juntar, ó. Então, quando a letra é sozinha, a gente vai lembrar que o coeficiente é sempre 1. Então, 1A mais 2A, 3A. 3A mais 1A, 4A. E então, aqui esses termos, olha, que não tem letras, ó, que são termos, né, que independentes. Então, aqui nós vamos pegar e vamos juntá-los também. Então, aqui, ó, eu vou juntar os dois positivos, depois eu tiro 3, que fica mais fácil, né? Então, ó, 10 mais 1 são 11. 11, então, eu tiro 3, me sobra 8. Não posso juntar esse termo que tem A com esse termo que não tem, né? Então, a expressão que representa o perímetro do meu triângulo é 4A mais 8, que é a mesma resposta que vocês têm aqui mais adiante, ok? Então, nós vamos aqui falar agora um pouquinho de multiplicação de um monômio por um polinômio. Então, aqui, lembre-se que é um termo por outro termo, que daí agora vai ser por um polinômio que vai ser compreendido agora com mais de um termo, né? Então, nós temos aqui 5A ao quadrado m, ó, um termo só, que está multiplicando dois termos aqui. Então, como que eu faço a multiplicação disso? Então, eu multiplico esse termo que está aqui fora pelo primeiro termo do polinômio e depois também pelo segundo termo. Ó. Então, aqui embaixo eu já falo, ó, que a gente utiliza a propriedade distributiva, nós distribuímos, ó, tá? Então, a gente multiplica cada termo do monômio, né, por cada um dos polinômios que estão aqui dentro aqui, né? Então, como esse polinômio tem dois termos, eu multiplico esse monômio com esse primeiro termo do polinômio e depois eu multiplico esse com o segundo aqui do meu polinômio, né? Então, como que ficaria isso? Ó? Então, eu vou fazer de conta assim, ó, que eu vou esquecer esse menos 2AM aqui, ó. Eu vou multiplicar só 5 vezes 3, então, 15. Aí, eu vou ter, ó, tô esquecendo esse menos 2AM que eu tenho aqui. Vou ver só o 3A. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, A ao quadrado vezes A. Então, na multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que somar 2 daqui, mais 1 daqui, dá 3. Aí, eu vou somar o M com o M, só que não tem M aqui. Então, a gente
repete ele aqui, certo? Agora, eu vou esquecer que eu tenho o 3A aqui, ó. Então, eu vou fazer 5 vezes menos 2. Então, mais com menos é menos. 5 vezes 2 é 10. Aí, eu tenho A elevado a 2 e aqui A elevado a 1. Então, eu vou ficar com A elevado a 3. Esse M tem o expoente 1, esse M também tem expoente 1. Então, quando eu somar 1 mais 1, então, eu vou ter 2, certo? Então, esse resultado aqui é o resultado dessa minha multiplicação, desse monômio por esse polinômio. Então, a gente multiplica o monômio que está aqui fora pelo primeiro termo do polinômio e depois ele multiplica também o segundo termo do meu polinômio, certo? Podemos juntar isso aqui? Não, porque aqui é A ao cubo M, aqui é A ao cubo A ao quadrado. Para a gente juntar, só se fosse as partes literais exatamente iguais, ok? Então, aí nós vamos passar lá na nossa aulinha 31, né? Onde nós temos lá, então, dois exercícios para a gente fazer. Então, diz assim, ó, as dimensões de um retângulo, então, nós temos um retângulo, tá? As dimensões, quer dizer que um lado mede 3x e o outro lado mede 2x menos y. Se a área do retângulo é dado pelo produto de suas dimensões, ou seja, o que é isso? Produto é multiplicação. Então, como que eu acho a área de um retângulo? A área de um retângulo é dado por comprimento vezes largura, né? Ou base vezes altura, tanto faz. Então, a gente precisa, então, multiplicar 3x vezes 2x menos y. Então, o que eu tenho que fazer, então, aqui agora? Eu vou multiplicar 3x vezes 2x, esqueço que existe esse y aqui. Depois, eu vou fazer, então, o 3x com o y, aí eu esqueço o 2x daqui. Lembrando que eu tenho que fazer joguinho de sinal, tudo bem certinho. Então, vocês vão multiplicar, então, aqui agora e finalizar, então, com a escolha de uma das alternativas que tem aqui na resposta do exercício, ok? Fazer um de cada vez, com joguinho de sinal, tudo bem certinho, para vocês chegarem na resposta lá, ok? E daí, aqui no exercício 2, pede só o resultado de 1,2a vezes 1,5b. Então, o que eu vou multiplicar aqui? Aqui não é monômio por polinômio, ó. Aqui é um termo por um termo só. Então, o que eu faço? Número com número, 1,2 vezes 1,5, e vou multiplicar A com A e B com B. Então, eu tenho A aqui, mas não tenho aqui. Tenho B aqui, mas não tenho aqui. Então, eu vou multiplicar os números e repetir tanto A quanto o B, né? E daí, vocês vão chegar na resposta que vocês vão escolher aqui qual delas que corresponde à alternativa correta do exercício, ok?